Evangelho de Marcos, capítulo 14. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 14. A partir do verso 1, do primeiro verso. Dois dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele nesse meio tempo. Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ô Espírito Santo, tenha toda a liberdade em nosso meio, para fazer aquilo que lhe agrada, Senhor. Que a Tua palavra possa, como uma flecha, alcançar os nossos corações, possa nos transformar, possa nos edificar, nos exortar, Senhor, nos fortalecer. Estamos aqui, Senhor, famintos por ouvir a Tua voz. Peço a Ti também, Espírito Santo, a Tua capacitação para ser fiel a Ti nesse momento, não meu, mas Teu, Senhor, e disposição da Tua palavra. Obrigado por tudo. Tira, Senhor, toda a ansiedade e preocupação do nosso meio. Possamos estar leves e livres para ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Existe um homem que ele cunhou uma frase que talvez muitos, só por ouvir essa frase, já sabem de que homem eu estou falando. É um homem que vivia dizendo: quem quer dinheiro? Você lembra quem falava isso? Na verdade ainda fala, porque ele não morreu. É o Silvio Santos. E ele tem, né, aquele programa de auditório em que tem milhares de mulheres e ele sempre joga, né, aqueles aviões de dinheiro. E é interessante porque esse tipo de programa, ele é apenas um retrato do nosso Brasil. Porque o que mais temos são pessoas que estão desesperadas atrás de dinheiro, atrás das riquezas,
Ontem, pessoas estavam ansiosas, fazendo filas nas loterias para fazer a sua fezinha, a mega sena da virada. E temos uma sociedade que gira em torno de tudo isso, do dinheiro, do conforto, do lazer. As pessoas estão ansiosas, mudando até de país só para conseguir cada vez mais e mais dinheiro. Mas essa história, meus irmãos, fala exatamente do oposto. Enquanto que muitos abrem mão de tudo para correr atrás do dinheiro, atrás das riquezas desse mundo, nós lemos a história de uma mulher que, ao invés de abrir mão de tudo para ter dinheiro, ela abriu mão do seu dinheiro, das suas riquezas, para poder ter Jesus. Então veja, se você fechou o texto, abra a Bíblia, acompanhe comigo ali no capítulo 14. Olha que interessante, antes da Páscoa, nós temos aqui um contraste, porque antes da Páscoa, os líderes religiosos, sacerdotes e escribas, eles estavam tramando, eles fofocavam pelos cantos, pensando no meio de montar armadilha para matar Jesus. Só que é interessante, enquanto eles pensavam no meio para numa forma de matar Jesus, numa oportunidade, do verso 3 nos mostra Jesus na casa de um leproso. Possivelmente esse homem tinha sido curado, e por ter sido curado, ele chamou Jesus, chamou a rapaziada para almoçar lá com ele, jantar. Nós vemos uma mulher que, ao invés de pensar numa oportunidade para matá-lo, estava pensando numa chance de adorá-lo. As mulheres não eram muito valorizadas naquela sociedade, onde homens ficavam num canto, as mulheres nem poderiam ficar. Mas de repente aquela mulher entra no meio do jantar, ela invade aquela cena. E ela pega esse frasco feito de alabastro e quebra sobre Jesus. E é interessante porque era um perfume tão caro. Temos aqui o pastor Guilherme que vende perfumes, né? E quando a pessoa, ele me explicou um pouco dessa produção, geralmente se compra, né? Acho que a loção, e você meio que dilui, você faz ali a quantidade de perfumes com base nos ml certinho. Mas veja que não é uma fragrância diluída, era nardo puro, era o composto ali completo. E veja, não só o perfume era muito valioso, até a embalagem era cara. Até a embalagem, se o perfume acabasse, ela ia ganhar um dinheiro ao vender ou até mesmo usar. Era algo muito valioso. Nós não sabemos se ela comprou ou se era uma herança de família. E é interessante porque eles chegaram a avaliar o valor desse perfume. Quando ela quebra, eles dizem: esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Denário, meus irmãos, se você fizer a conversão, o denário é o seguinte: era uma moeda que ela ganhava por um dia de trabalho. Então veja, se o ano tem 365 dias e valia mais de 300 denários, era um perfume que valia basicamente quase que um ano de salário. Imagine você pegar, né, vamos botar aí por 300 dias, o seu salário do que você ganha do dia 1º de janeiro até o dia 27 de outubro, tudo que você ganhou e investir num perfume. Então, não é tão exato, mas era aproximadamente isso. O valor era 300 denários. Era algo muito caro. E ela chega simplesmente e derrama sobre Jesus para o adorar. E é interessante que esse ato íntimo dela de adoração foi julgado por outros. Outros falaram: essa mulher está doida. Ela poderia, quem sabe, jogar só um pouco sobre Jesus. Jesus ia ficar cheiroso da mesma forma.
aí ela poderia pegar o resto e vender, ou então dar para os pobres. Eles ficaram trazendo ideias, eles ficaram questionando o ato dela de adoração. E meus irmãos, se nós tentarmos adorar a Jesus, pode ter certeza que irão nos julgar. Irão tentar dizer o que nós devemos ou não fazer, o que é melhor para Deus ou não. Só que o que ela tinha, o melhor que ela podia oferecer para Jesus, era esse vidro, era esse frasco. Ela foi criticada duramente por aqueles homens, só que ela deu o que pôde, ela deu o seu melhor para Deus. Tanto é que Jesus, ele reconhece o esforço dela. Ele disse, ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus reconheceu o esforço daquela mulher, que foi uma penetra naquele jantar. Ela entrou, mas ela queria agradá-lo, ela queria dar o seu melhor para ele. Todos os outros não deram o seu melhor para Jesus, mas ela deu. Jesus diz, olha, os pobres vocês sempre terão consigo, mas ela viu que estava alguém ali diferente dos pobres, porque, meus irmãos, Jesus Cristo há de voltar, mas ele não ficou muito tempo entre nós, ele ficou 33 anos, aqueles que viveram naquela época, tiveram uma chance de ouro, e ela percebeu que a chance dela era única, e diante daquela chance, diante da presença de Jesus, ela deu o seu melhor, para o adorá-lo. Ela não pensou em dinheiro, veja bem, ela não fez aquele ato pensando numa recompensa, ela não pensou em receber uma bênção, um carro, um cavalo, dinheiro, ela não chegou com o melhor que ela tinha, negociando ou barganhando com Jesus, não, ela somente o amava, ela somente queria agradá-lo, ela lhe entregou o seu melhor, sem esperar nada em troca. Só nisso nós já temos muito a aprender, porque às vezes nós queremos nos sacrificar para Deus, mas quase que barganhando, Senhor, eu vou ficar 7 dias em jejum, porque eu quero que o Senhor me dê isso. Ou, Senhor, eu vou lhe dar essa oferta, porque vai contabilizando aí no céu, para depois eu recolher com juros, porque eu também quero ganhar. Mas ela não diz nada, ela somente chega e entrega, ela somente quer agradar a Jesus, ela está livre de ambições, ela só amava, ela reconhecia Cristo, ela reconhecia o valor do Evangelho, ela reconhecia o valor de Jesus. E é interessante que mesmo que tenham julgado o ato de adoração dela, Jesus não somente abençoou, Jesus recebeu, Jesus reconheceu o ato dela de bondade, como Jesus usou a adoração dela. Jesus disse, o que ela fez, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Ela mal poderia imaginar que aquele ato de adoração, de sacrifício, Deus mesmo usaria para si, após a sua morte, para que o seu corpo não ficasse fedido dentro da cova, onde botaram, né, o seu túmulo. Ele diz, verso 8, ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Deus usou o ato de adoração dela. Talvez o seu 100% para Deus, o seu maior ato de adoração, não seja quebrar um vidro, não seja talvez nem um dinheiro. Nós sabemos muito bem qual é o nosso melhor para Deus. Qual é o nosso melhor quando se fala de ler a palavra todo dia? Qual é o nosso melhor até mesmo em relação a ofertas, em relação à oração? Às vezes a gente ora um tanto, mas a gente sabe que não é o nosso melhor. Mas ela fez o melhor com o que ela tinha. E isso não é receita de bolo, meus irmãos. É claro que quem tem mais pode ajudar com mais,
pode servir a Deus com mais, quem tem mais tempo, pode servir a Deus com mais tempo, mas nós estamos falando de dar o nosso melhor com o que nós temos. Veja bem a oferta da viúva, né? Nós temos um outro texto que fala disso. Ela adorou a Deus e ela deu mais do que todos. Ela só tinha ali, vamos colocar um valor pequeno, ela só tinha ali 5 centavos. 5 centavos não é nada, não é nada, mas para quem está passando fome, para quem só tem garrafa d'água dentro da geladeira, para quem não tem nada, uma única moedinha fez toda a diferença. Deus recebeu o sacrifício dela. Outros que tinham muito se esbanjavam, dava do que sobrava. Deus não recebeu a adoração, mas aquela mulher pobre, com o pouco que ela tinha, ela deu o seu tudo. A gente pode não ter às vezes nem muito tempo, mas o pouco que a gente tira, dentro do nosso esforço para adorar a Deus, para estar na casa do Senhor, para abrir a palavra, para orar, para evangelizar, meus irmãos, Deus recebe o louvor e a glória. Deus, Ele quer o nosso melhor. Veja, ela poderia ter lançado um perfume, mas não todo o perfume. Ela poderia ter botado metade do frasco sobre Jesus. Ela poderia simplesmente ter contado os ml, não, eu vou botar metade, mas ela não fez isso. E veja, eu sei que mulheres costumam se preparar, né, melhor do que os homens, cuidam da sua beleza, se maquiam, não sei quantas gostam de se produzir. Quando eu casei com a minha esposa, ela já falou para mim, olha, você tem que entender que tem eu não sou tão vaidosa, mas eu gosto de um frasco. Ela falou que é um pote chamado Lili, não sei quantas já ouviram falar desse creme. Aí eu falei, eu não lembro de ter assinado isso no contrato não, de ter que comprar esse pote todo mês para você. Quando eu descobri que o bendito do pote do creme era R$80, aí eu quase que infartei. Eu falei, gente, estava na letra miúda do contrato do casamento. E aí, graças a Deus, hoje ela nem lembra mais desse pote, ela não está aqui para ser relembrada desse pote, mas veja, faz parte, era algo importante. Um perfume para uma mulher, um creme é algo importante para cuidar da sua saúde, da sua beleza. E o que ela fez com esse ato? Ela abriu mão da sua vaidade, ela abriu mão da sua aparência, do seu conforto, do seu cheiro, ela colocou Cristo como prioridade. Ela se importou mais com a aparência de Cristo, com o seu perfume. Ela entregou os seus prazeres diante de Deus. Ela abriu mão, ela não reservou nada, nem um restinho para si, ela quebrou logo esse frasco diante dele. Ela o ungiu, ela o adorou, meus irmãos, ela deu o seu melhor. E é interessante que enquanto ela abriu mão do seu tudo por Jesus, Judas, que tinha Jesus, que tinha o seu tudo, o vendeu, o trocou por nada. Verso 10 a 11, ele depois disso, ele foi falar com os sacerdotes. Eles se alegraram, né, por terem o apoio de Judas e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Enquanto ela, que tinha algo de muito valioso, quebrou porque ela queria ter Jesus, Judas, que já tinha Jesus, que era tudo, que continua sendo tudo, estava pensando em abrir mão dele por nada, por dinheiro, trocando Jesus por dinheiro, negociando seus princípios. E meus irmãos, nesse mundo nós só temos duas opções: ou nós colocamos Cristo em primeiro lugar, nós sacrificamos o nosso tudo para ter Jesus, que Ele seja o nosso tudo, ou nós fazemos o inverso, ou nós trocamos Jesus por dinheiro, por fama, por oportunidades,
E, infelizmente, meus irmãos, há muitas pessoas que estão se desviando do Evangelho, porque quando chega uma falsa oportunidade, simplesmente a presença de Deus, a vida de oração, a palavra, Jesus, o Evangelho, são a última coisa que pensamos, e aí a gente já troca com facilidade. Eu morei em João Pessoa, na verdade ali em Cabedelo, né, que é do lado, mas faz quase que parte de João Pessoa. E em João Pessoa tinha um pastor muito famoso nas agências missionárias, um pastor da Assembleia de Deus, João de Deus, o nome dele. E olha o que aconteceu. A filha dele casou-se com um sheik, alguém muito rico do Oriente Médio, ali dono de poços de petróleo. E aquele pastor, que era um pastor missionário, era alguém influente no meio evangélico, simplesmente, pouco tempo depois que a filha dele casa com esse sheik, ele passa a ser um promotor do islamismo em João Pessoa. Eu não sei se você sabe, mas João Pessoa é a capital muçulmana do Nordeste. Tanto é que em 2016 pegaram um homem do Estado Islâmico lá em Cabedelo, a Polícia Federal prendeu, porque estavam pensando em questões de terrorismo por conta das Olimpíadas. Então veja, ele por conta do dinheiro, por conta das posições, por conta do petróleo, ele abriu mão de Jesus. E quantos não abrem mão de Cristo? No período que eu servi no CPOR, durante um ano como aluno, no fim do ano, eu me surpreendi que eu entrei na sala do capitão e ele tinha um quadro com todas as estatísticas, os dados dos alunos da minha turma. E da minha turma, a maioria, pelo que eu vi, era evangélico. Eu falei, o quê? Todo mundo, quando se inscreveu aqui, colocou na fichinha que era crente? É impossível. A quantidade de besteira, de bebedeiras, de prostituição que fizeram, eu podia contar nos dedos. Eu acho que 5 dedos era muito para contar a quantidade de crentes que haviam em 200 alunos. Mas porque diante da ilusão da farda, diante do poder, da autoestima que agora tinham dentro do quartel, a facilidade com mulheres, dinheiro, status, patentes, simplesmente botaram Jesus em último lugar. Venderam os seus princípios. Meus irmãos, o nosso desafio nesse ano é nós colocarmos Cristo em primeiro lugar. Eu sei que muitos esperam, poxa pastor, primeiro culto do ano, eu quero receber uma palavra de bênção. Pois aí que está, nós estamos muito acostumados a querer sempre ganhar, quando o nosso desafio é ser como dessa mulher, ao invés de ganhar, é entregar, é dar a Cristo, ao invés de pensar em nós, é pensar nele, é pensar na glória de Cristo, é pensar em adorá-lo, é pensar em servi-lo, em não dar nada menos que o nosso 100%, que esse ano, meus irmãos, seja um ano de adoração, seja um ano em que em cada dia seja uma oportunidade de dar o nosso melhor a Deus, porque Ele merece, Ele é digno. Tem pessoas que dizem, não, esse ano vai ser um ano de escassez, esse ano vai ser um ano de luta, porque o outro lá ganhou a eleição, não sei o que, meus irmãos, não é nada disso. Esse ano tem que ser um ano de adoração. Independente das circunstâncias, nós temos que dar o nosso melhor a Deus, porque Ele é o Rei da glória. Pouco importa a política, a economia, nós não sabemos tanto da economia nessa época em Jerusalém, mas nem por isso ela deixou de dar o seu melhor. Ela podia estar apertada em casa, mas mesmo assim ela deu o seu melhor diante de Jesus, porque Ele é digno. E veja, meus irmãos, essa história é apenas uma sombra da história de Jesus. Porque veja, Jesus, Ele deu o seu melhor a nós. Ele deu o seu melhor para Deus. Ele mesmo se ofereceu. Ele dizia, a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Mesmo diante da cruz, horas antes ali no Getsêmani,
Ele falou: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Ele não pensou em si, ele pensou em agradar a Deus. Ele suportou a morte, meus irmãos. Aquela morte era tão brutal. As 40 chibatadas, aquela corda do chicote, tinha pedaços. Você pode ver na internet, os arqueólogos confirmam isso. Os romanos, eles botavam pedaços de chumbo, pedaços de ossos e pedras naquele chicote. E a cada chibatada, ao puxarem a corda do chicote, viam pedaços de carne e pele. Era algo brutal. Haviam homens que nem sobreviviam às chibatadas, de tão pesada que elas eram. E Jesus foi. Tanto é que ele sai daqueles açoites. Tem um homem, de Cirene, na África, que o ajuda a carregar a cruz. Porque veja, não é que Jesus era fraco, mas ele já estava ali sangrando, ele já estava ali flagelado, ele estava ali já com as suas costas, sabe lá como, e um homem chega a ajudá-lo a carregar a cruz pesada, e Jesus enfraquecido. Por que Jesus fez tudo isso? Para ganhar dinheiro, por fama, por status, o Rei da Glória, aquele que tinha tudo. Ele se fez nada para adorar a Deus, para salvar a sua vida e salvar a minha vida. Se nós precisamos dar tudo para adorar a Deus, dar o nosso melhor, nós podemos aprender com Cristo, porque Ele também tinha tudo e Ele se fez nada. Aquele que estava sentado num trono de glória, ele nasce numa manjedoura. Você sabe o que é a manjedoura? Meus irmãos, é onde os animais comem. Imagine Maria, ela chega lá, tá aquela bacia enorme, cheio de palha úmida, com os restos do que os animais comeram, e ela põe o pano e deita o seu bebê ali. É insalubre. Mas era o que eles tinham. Eles eram pobres, eles não tinham onde ficar. Aquele que tinha anjos o tempo todo para o servirem, aquele que só conhecia o conforto celestial, aquele que era o Deus eterno, ele se fez miserável por mim e por você. Ele deu o seu melhor. E qual era o melhor de Deus? Ele mesmo. O melhor que Ele podia dar em toda a existência era a sua própria vida, porque não há nada melhor que Ele. E Ele se entregou, meus irmãos, e Ele foi fiel até o fim para adorar a Deus. Ele não entregou 100%, Ele não se contentou só com as chibatadas, não. Ele foi fiel até o fim, Ele deu toda a sua vida, Ele deu todo o seu sangue. Ele se entregou por nós, a sua vida foi um culto a Deus. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não xingou na hora das chibatadas, não. Ele foi fiel até o fim. E por ele ter prestado esse culto de adoração a Deus, Deus o exaltou ao nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, se nós queremos dar o nosso melhor a Ele, se nós queremos fazer da nossa vida, do nosso ano, um ano de adoração, custe o que custar, nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele ofereceu o culto perfeito, Ele que não tinha pecado, Ele que nunca tinha falhado, Ele deu o seu melhor a Deus. Essa mulher quebrou um frasco valioso diante dele, mas Jesus quebrou a própria vida diante do Senhor, diante do altar, diante da cruz do Calvário. Ela não deu a vida, mas Ele deu a própria vida. Onde ela falhou, o culto dele foi perfeito. E meus irmãos, Deus quer a nossa vida, não um sacrifício de morte, porque Ele já morreu pelos nossos pecados, mas a carta aos Hebreus fala que é um sacrifício, é de adoração, entregar a nossa vida. Em tudo que nós fizermos, se for na obra de Deus, é dar o nosso melhor. Se for numa oferta, é dar o nosso melhor. Se for para evangelizar, é dar o nosso melhor. Se for para orar, é dar o nosso melhor. Se for para cuidar da nossa família, é dar o nosso melhor.
cuidar da nossa esposa, discipular nossa casa, ler a palavra, cuidar da nossa saúde, é dar o nosso melhor, porque não é para mim, não é para você, é para Ele. Ao invés de pensar em dinheiro, como muitos estão fazendo, é pensar em agradar o nosso Deus. Ao invés dos nossos interesses, e início de ano a gente sempre tem as listas, não, esse ano eu vou fazer mais assim, eu vou fazer mais assado. A questão é, Senhor, como eu posso te agradar? Ao invés de pensar em listas, em expectativas para mim, Senhor Jesus, Espírito Santo, como eu posso dar o meu melhor a Ti esse ano? Como eu posso ser um filho melhor? Como eu posso ser um servo melhor? Me ajude a Te agradar, me ajude a colocá-lo em primeiro lugar e a seguir a sombra do Senhor Jesus. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar e vamos ceiar na presença do Senhor, porque esse café da manhã espiritual fala exatamente disso, dessa oferta dele. Ele entregou o seu corpo, e Ele entregou o seu sangue, Ele entregou o seu tudo para adorar a Deus. Esse Jesus que é maravilhoso. Então fale com o Senhor, ore a Ele agora, você mesmo, no seu banco. Peça, Espírito Santo, me mostre quais são as áreas da minha vida que eu preciso, meu Deus, te adorar, que eu tenho falhado no meu culto, que eu tenho vendido os meus princípios, Senhor, que eu não tenho lhe dado honra e glória. Fale com Ele, deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração, deixe que Ele lhe traga à memória, à sua mente. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Nos ajude, meu Deus, a repensar as nossas prioridades. Nos ajude, Senhor, a repensar a nossa vida, a repensar as nossas metas, não de acordo com o nosso nome, mas, Senhor, de acordo com a sua glória, de acordo, Jesus, com a tua presença, de acordo, Senhor, com a tua majestade. Senhor, meu Deus, fala conosco, fala, Espírito Santo, conosco. Oh, Jesus, queremos bendizer o teu nome. Oh, Jesus, queremos glorificar, Senhor, a tua majestade. Senhor, meu Deus, sonda o nosso coração. Sonda, Senhor, meu coração nessa hora. Me ajude, Senhor, que a minha vida, que a nossa vida seja um culto a Ti. Meu Deus, que nós não nos contentemos, que nós não nos acomodemos, Senhor, com um culto que o Senhor não se agrade, com uma vida, Senhor, que fique aquém do nosso maior esforço. Oh, Senhor, seja conosco. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado porque através do Seu culto perfeito, nós fomos salvos, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se entregou completamente. Meu Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu perdão, por essa salvação. Continua, Senhor, falando e ministrando aos nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja